Bom, boa noite a todas e a todos que estão nos ouvindo, aos colegas da BJD, aos colegas da BJD, a todo mundo que nos apoia, todo mundo que sempre acompanha nossas lives. Tenho muito prazer, sou José Maria Vieira, sou membro da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tenho uma honra de apresentar aqui esta nossa live, cujo tema é Fascismo e Exílio no Governo Bolsonaro, com a nossa querida e admirada aqui colega Márcia Tiburi. E o tema, como nós falamos, é um tema de extrema importância e atual nesse momento, principalmente com os últimos acontecimentos que nos têm colocado, né? O que tem acontecido no governo Bolsonaro, o horror, o terror, né, do governo Bolsonaro, que esta é a palavra que eu defino. O Bolsonaro representa o que há de pior na natureza humana, o que há de mais brutal, e essa normalidade, essa normalização das práticas de seu governo e o incentivo que lhe dá de fazer não apenas com que o Estado seja agente dessa crueldade, mas permitir, liberar que essa crueldade seja exercida pela população brasileira de uma forma extremamente banal, nos leva ao pavor e de viver, né, do país, né? Apesar de amarmos o país, apesar de querermos que as coisas deem certo, né, há um momento em que essas forças elas se tornam muito maléficas, muito, né, trágicas, a ponto de tomarmos, de várias pessoas importantes tomarem decisões extremas e de renunciar à possibilidade, à tentativa de segurança dentro da sua própria pátria, né? Isto é uma sensação de terror, não há outra palavra para definir isso, e nós não podemos, né, permitir ou achar que isso seja normal, que cérebros, que cidadãos se sintam mais seguros em outros lugares do que na sua própria pátria. E para tratar desse assunto é que a gente entendeu trazer esse tema para cá, e uma pessoa que tem mais do que experiência e pode nos trazer uma visão extremamente generosa sobre o tema. Marcelise, por favor, minha querida. Obrigada, Zé Maria. Bom, primeiro é um prazer estar aqui ao lado do meu companheiro Zé Maria, companheiro de executiva, sou Marcelise Azevedo, da executiva da BJD, e ao lado dessa nossa convidada, super especial, e que tem muito mesmo a dizer sobre esse assunto. Coube a mim, e eu estou muito honrada e feliz de fazer uma breve apresentação da Márcia, e a Márcia, a gente estava fazendo assim uma conversinha de backstage, e ela, muito pragmática, e falou, olha, isso aqui não importa, isso aqui que importa, e aí a gente já vai ficando ainda mais fã e se identificando ainda mais com Márcia e com tudo que ela tem para dizer para a gente, né? Então, a Márcia é Márcia Angelita Tiburi, ela é gaúcha, é filósofa, artista plástica, professora universitária, escritora e feminista. Ela recentemente publicou um livro chamado Delírio do Poder, em 2019, a gente vai falar sobre esse livro aqui, ela vai contar um pouco para a gente sobre isso, porque esse livro faz parte de, agora, por enquanto, uma trilogia, né, de obras relacionadas com esse tema, né, autoritarismo, fascismo, enfim, isso que a gente está vivendo e que o Zé Maria falou tão bem, né. Ela foi candidata a governadora do Rio de Janeiro em 2018 pelo PT, e de alguma forma essa candidatura, esse momento da vida dela, deu uma volta, né,
na vida dela, ela também vai falar sobre isso aqui, e a gente está super honrado de receber a Márcia aqui hoje. Márcia, fica à vontade, você tem aí um tempo para falar um pouco sobre... Eu, particularmente, queria saber como é que está a sua vida, como é que você está, e, além disso, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo. Fica à vontade, a palavra é sua. Márcia, o microfone, acho que está fechado o seu microfone. Desculpem, pequeno detalhe técnico aqui, uma falha. Então, quero agradecer a Marcelise, agradecer a Zé Maria, agradecer a BJD, agradecer a Tânia, que fez o primeiro contato, que é uma amiga querida, e dizer que estou muito feliz aqui para essa nossa conversa. Eu vou tentar aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho para a exposição, depois nós temos as perguntas, então vamos tentar aproveitar bem. Só para responder da maneira mais objetiva e prática também a sua pergunta, eu hoje sou professora de uma universidade aqui na França, que se chama Paris 8, sou bolsista de um programa de apoio a artistas perseguidos, sou APF Fellow nesse momento, além de dar aula de filosofia, de trabalhar na faculdade de filosofia, tenho trabalhado num projeto de artes visuais, porque essa é uma parte da minha vida que a maior parte das pessoas que me conhecem não sabe. Eu também tive sempre um trabalho com artes, mais oculto, mais guardado na gaveta, assim, mas resolvi tirar da gaveta. E, nesse momento, estou trabalhando com um projeto que se chama Alegorias da Colonização, e uma das obras é uma obra que eu estou trabalhando nesse exato momento, que são 377 camisas brancas, nas quais eu faço retratos dos torturadores que foram catalogados pela Comissão da Verdade. Então, quando vocês olham aqui atrás, vocês veem, na verdade, os retratos. Aqui embaixo é Ustra, ali em cima é Malhães, e existem vários outros, mas esses eu estou deixando aqui. Existem alguns que estão vivos também. Essa obra é uma obra de memória, que trabalha com a questão da memória, com a história da ditadura militar, jamais elaborada no nosso país. E eu acho muito interessante trabalhar com isso hoje, considerando que o governo que nós temos é um governo que resulta da ditadura militar. Então, o presidente Jair Bolsonaro é um filho, um fruto dessa época, e Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi retratado numa das minhas camisas, é justamente o seu herói. Eu escrevi um artigo há poucos dias chamado "O Brasil foi capturado pelo seu torturador e continua sendo torturado por ele", que eu recomendo que quem não leu ainda, por favor, o leia. Bom, eu então tive que sair do Brasil, não foi por conta da minha eleição, embora a eleição, a candidatura e a campanha política e o período da eleição tenha agravado um pouco a situação, ou trazido outros elementos, porque naquela época nós estávamos enfrentando justamente o fascismo. A minha campanha já foi uma campanha antifascista, era uma campanha feminista e antifascista. Eu venho avisando as pessoas de que é de fascismo que se trata, desde antes, mas em 2015 eu publiquei um livro chamado Como Conversar com um Fascista, que foi um livro que causou bastante polêmica, foi muito odiado pela extrema-direita. Muita gente detestou o livro, no sentido de detestar o título, porque foram pessoas que não leram, e é um livro que denuncia justamente a ascensão desse autoritarismo que tinha alcançado um outro cunho, não era mais um autoritarismo, digamos, palatável, aquele com o qual a gente, num certo e péssimo sentido, vamos nos acostumando, mas um autoritarismo que transcendia as medidas, digamos, da normalização. Hoje, o que nós vemos no Brasil é uma exacerbação disso tudo. Depois esse livro já foi muito perseguido, eu fui muito perseguida por esse livro. Depois, quando passei a defender Dilma Rousseff, Lula, também recebi os influxos, né, dessa defesa desses personagens que foram tão aviltados pela justiça brasileira, inclusive. Hoje está provado a inocência, né, desses personagens, mas nós sabemos também que não se trata só disso, não se trata só de questões políticas, em que pese a força das questões
trata também de questões econômicas. Então, o interesse que há de países estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos, sobre o Brasil, o interesse em manipular o Brasil para poder usar o Brasil, talvez numa guerra, o interesse, enfim, de colonizar o judiciário brasileiro através de figuras torpes, como esses personagens que trabalham hoje na Lava Jato, e desde sempre, né, trabalharam na Lava Jato. O expoente disso tudo é aquela figura patética desse ex-ministro bolsonarista da Justiça. E aí eu acabei tendo que sair do Brasil porque eu fui muito perseguida no ano de 2018, não apenas durante a eleição, ao contrário, a partir do final de janeiro, quando eu deixei um representante do MBL falando sozinho num programa de rádio, no dia seguinte a minha vida virou um inferno, com uma campanha de difamação, com fake news, uma quantidade inacreditável de ameaças de morte, não apenas xingamento, mas xingamento a gente quase que se acostuma, né? Mas ameaças de morte que vinham pela internet, que vinham por e-mail, que vinham nas redes sociais, tanto que hoje eu não tenho mais Facebook, porque o meu perfil de Facebook virou um perfil tóxico, né, que só fazia mal às pessoas. E então eu acabei indo para os Estados Unidos a convite de uma instituição que protegia justamente escritores, e que já vinha me convidando, sabendo que eu estava passando, usando seguranças, tendo os eventos dos meus livros invadidos. Naquela época, isso é um ponto importante. Por que eu não falava disso, não deixava isso ir para a mídia? Porque nós estávamos num ano de campanha, nós tínhamos a necessidade de manter a esquerda no governo, tínhamos muito medo, eu tinha pelo menos muito medo do avanço da extrema-direita, porque em estudando extrema-direita, em estudando fascismo, nazismo e esses fenômenos autoritários, eu sabia onde isso ia parar, e, inclusive, não quero dizer onde vai parar, não gosto de dizer, às vezes digo, mas vai acabar muito mal, porque nós sabemos que, se não interrompermos esse processo, o resultado inevitável desse processo é o pior possível. Então, quanto mais criativos vocês forem em termos de pensar a catástrofe, se Bolsonaro continuar no poder, é a catástrofe cada vez mais avançada que nós teremos. Bom, então acabou que eu fui acolhida por instituições internacionais, inclusive essa universidade onde eu dou aula, e aqui estou, sim, exilada. Exilada num sentido... É uma coisa terrível, mas o que é terrível mesmo é você perder o seu país. Então, eu já perdi o meu país, espero recuperá-lo, é claro, essa esperança a gente mantém, mas eu lastimo dizer que vocês também correm o risco de perderem o país de vocês. Há muitas pessoas que, como eu, já saíram do Brasil. Os casos mais famosos talvez sejam o meu, de Jean Willis, de Débora Diniz, mas existem várias outras pessoas que já tiveram que deixar o país com níveis de perseguição diferentes, ou com níveis também muito intensos, mas que não tinham uma presença pública que justificasse, nem eram tão inimigos assim do sistema, então, do regime, né, autoritário no qual a gente entrou. Pois bem, então, só para colocar essa questão. Bom, então, nos últimos anos, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado fazer uma crônica filosófica do Brasil contemporâneo, por isso escrevi o Como Conversar com Fascista, que foi publicado em 2015. Em 2017, publiquei Ridículo Político. O primeiro é sobre o autoritarismo na vida cotidiana, uma tentativa de falar do fascista em potencial. O segundo é uma tentativa de mostrar como a gente faz a passagem de uma determinada política, de uma determinada estético-política bufônica, né, de uma cena de ridicularia e de grotesco, que conduz ao fascismo de Estado, que é onde nós estamos entrando. Então, o Bolsonaro já iniciou esse processo, não sabemos se isso vai avançar em nível formal, se a gente vai ter, por exemplo, uma ditadura militar daqui a pouco. Não dá para duvidar de nada, porque nós nunca sabemos exatamente o que esses personagens estão tramando nas costas, né, do povo brasileiro, da democracia brasileira, que já foi morta a pauladas, né? Foi morta na tortura, né? Foi morta por erros da tortura. E depois publiquei esse livro chamado, em 2019, esse livro chamado Delírio do Poder, que é um livro em que eu discuto a questão do psicopoder
e da loucura coletiva no contexto dessa desinformação que foi produzida no Brasil. Hoje, eu acho que já está tudo muito mais claro, e está tudo muito mais claro por quê? Porque se descobriu que o fascismo no Brasil ele não é só uma questão, nem nunca foi em outros países, mas, digamos, ele é muito menos uma questão política e tanto mais uma questão econômica, ou seja, o fascismo é uma tecnologia política que é usada pelo neoliberalismo nessa fase. O Brasil junto com outros países da América Latina, ele volta, né, ao seu destino colonial e, ao mesmo tempo, ele é um laboratório, como já dizia a Muniz Bandeira há 30 anos atrás, ele é um laboratório do neoliberalismo. Essa é uma coisa muito pesada da gente avaliar, e tanto justamente por isso que a gente consegue compreender que Bolsonaro, em que pese a sua importância, em que pese o seu lugar de presidente, o seu carisma, toda a sua posição, enfim, ele também um fantoche do neoliberalismo. A figura que realmente importa nesse processo é Guedes. Essa é a figura realmente mais ele e o ministro do meio ambiente são as figuras mais perigosas nesse momento. Claro, as figuras mais perigosas desse governo, considerando que os outros ministros têm também fazem parte de uma periculosidade óbvia, elementar, tanto Damares, que é uma figura central da ideologia desse governo, quanto esses outros ministros obscuros que, em função da sua inércia, da sua incompetência, fazem muito bem o seu trabalho de destruição do nosso país. Mas as figuras que estão aí engajadas mesmo em fazer passar a boiada, como disse o ministro Salles, essas figuras, e Guedes, que é essa figura bizarra que, infelizmente, tem vendido o Brasil a troco de banana, essas duas figuras são as mais centrais num projeto que envolve transformar o Brasil de novo numa colônia e, ao mesmo tempo, servir, né, de protótipo para o que pode acontecer em nível mundial. E por isso eu tenho também tentado alertar fora do Brasil que o risco que o Brasil corre hoje, aliás, o que o Brasil está vivendo hoje, que já não é mais um risco, é um problema que pode avançar por todas as nações do mundo. Para fazer uma fala já encaminhando assim para a gente e para a conclusão da minha colocação, né, para a gente poder passar para as perguntas, eu acho importante definir o conceito de fascismo. Eu vou tentar falar isso em 10 minutos. Então, eu escrevi Como Conversar com Fascista em 2015. Esse título era uma proposição provocativa para que as pessoas pensassem no que estava se passando no seu cotidiano, no seio das famílias, dos círculos de amizades, e para fazer uma reflexão acerca da subjetividade, da mentalidade e da forma como os brasileiros estavam vivendo a presença do afeto odiento que havia sido plantado pelos meios de comunicação desde 2013. Em 2015 havia já toda essa promessa do golpe, mas a gente tinha muita esperança de que ele pudesse ser interrompido. Bom, agora, esse ano, desde o ano passado para cá, eu comecei a fazer uma reavaliação desses livros, dessas hipóteses, dessas questões, e acabei escrevendo um novo livro que deve ser lançado no mês que vem, em setembro, que se chama Como Derrotar o Nazifascismo. Mudou muita coisa, porque agora eu tinha que, nessa linha da filosofia da cultura cotidiana, da cultura brasileira cotidiana, e nessa linha da crônica da política brasileira, da crônica filosófica dessa política brasileira, eu acabei percebendo que a gente tinha saído desse fascismo genérico, fascismo que a gente usa para resumir as tendências autoritárias, um termo que a gente pode usar de maneira expandida, porque é um termo que surge, afinal de contas, com Benito Mussolini no começo do século XX, né? Mas a gente vem usando, muita gente vem usando de uma maneira ampla, expandida, para falar dos autoritarismos de uma maneira geral. Pois bem, lembrem de Humberto Eco falando, por exemplo, do fascismo eterno, Theodor Adorno falando da personalidade autoritária, do fascismo em potencial, dos agitadores fascistas, enfim, um teórico, aliás, que
me toca muito, que é alguém que eu estudei a vida inteira. Bom, então, agora eu percebi que era preciso discutir mais a terminologia. Então, nesse novo livro, tem um capítulo sobre o nazifascismo. Quer dizer, eu explico por quê. A gente pode chamar de neofascismo, sim, já que é uma manifestação nova do fascismo. A gente pode falar em nazifascismo. Por quê? Porque existe um elemento, e aí que eu concentrei, né, um pouco das minhas análises, existe um elemento nazi que no fascismo genérico nem sempre está colocado, mas no Brasil esse elemento nazi ele aparece. No slogan bolsonarista, nas manifestações em nome de Bolsonaro, a presença da suástica é constante, o famoso discurso daquele secretário de Estado de Cultura que fez uma cênica, uma performance, usando todo o figurino, todo o discurso de Goebbels, que não é pouca coisa. Goebbels, para quem não sabe, todo mundo sabe, né? Mas enfim, chefe da propaganda nazista. E a presença hoje de agitadores que não são mais só fascistas, mas são nazifascistas, como, por exemplo, essa jovem chamada Sara, que nessa semana aterrorizou a população brasileira, causou terror, né, sobre essa garota que, enfim, ficou grávida do seu estuprador, seu tio, sendo que essa menina tem apenas 10 anos, ou seja, uma criança. Então, a Sara, essa é uma figura que vem representar também esse viés nazi dessa nova condição, enfim, do fascismo brasileiro. Bom, aí eu falei também nesse livro de uma coisa que eu estou chamando de turbofascismo. O que é o turbofascismo? O turbofascismo é o fascismo incrementado, tanto pelo capital, no Brasil nós vimos isso, é claro que na história dos fascismos os empresários, as corporações sempre apoiaram os fascismos. Então, os neoliberais, os capitalistas e os neoliberais, que são esses capitalistas no estágio avançado, né, da deterioração do próprio capital, então é um capitalismo nervoso, ansioso e sanguinário. Então, ele usa, durante toda a história do século XX, ele vai usando as tendências autoritárias, vai usando os fascismos para poder se implantar nas sociedades. Não é à toa que há tantas tiranias no mundo, pelo mundo afora hoje, marcadas justamente por esse populismo de extrema-direita, que é típico, então, dos fascismos desde Mussolini. Bom, mas eu falei desse turbofascismo para falar desse incremento do capital. Hoje há um capitalismo que se junta com as tecnologias e que investem na tendência autoritária. E, nesse sentido, a gente pode falar de turbofascismo, porque é uma espécie de fascismo turbinado pelo capital e pelas redes sociais. Então, é um fascismo de Facebook, é um fascismo de Twitter. É aí, nesse ambiente, que se criam bolsonaros, né? Que se criam as Janaínas Pascoals, que se criam os MBLs. É nesses ambientes que os personagens fascistas conseguem, através de manipulações populistas, criando determinados tipos de inimigos, os negros, os petistas, os esquerdistas, as feministas, as abortistas, enfim, vai se criando sempre um inimigo através de jogos discursivos que são muito práticos e simples, vai se criando esse inimigo em jogos de linguagem e vai se conquistando muito rapidamente uma adesão das pessoas, porque essa adesão se dá justamente pela manipulação do jogo de linguagem. O psicopoder, que eu falava nesse livro de 2019, ele é uma metodologia aplicada que tem a ver com uma espécie de, vamos chamar assim, cálculo que o poder faz sobre o que você pensa e o que você sente. E aí se criam os discursos adequados, os discursos que vão atingir as pessoas, emocionar as pessoas, tocar as pessoas, dar às pessoas, sobretudo, a emoção odienta, que é uma emoção compensatória. Então, não é o ódio não é o afeto mais primitivo que o ser humano pode conhecer. Mais primitivo, mais fundador é a inveja, e a gente pode ter certeza, por trás de todos
todas as frases de ódio que nós estamos vendo desde 2013 têm muito ressentimento e muita inveja. A inveja também não significa apenas o desejo de ter o que o outro tem. É mais complexa, é mais terrível, mas essa sim a gente pode dizer que é um afeto mais primitivo. Pois bem, para fechar, então, o que é o que nós estamos vivendo nesse momento em termos dessas tendências, né? A gente está vivendo uma exacerbação disso que eu estou chamando assim, em função das suas características de nazifascismo e de turbo-nazifascismo. Nós poderíamos também chamar de tecno-turbo-nazifascismo ou econômico-tecno-nazifascismo, até porque fica muito claro que é tudo muito digital e, ao mesmo tempo, tudo é sempre muito capitalizado. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje existe uma monetização do ódio nas redes sociais, a gente sabe que as pessoas, seja eu, seja Jean Willis, seja Manuela Dávila, seja Dilma Rousseff, seja Débora Diniz, sejam tantos outros, todos nós que somos atacados nas redes, todos nós que sofremos campanhas de difamação, ameaças de morte, nós também valemos um bom dinheiro para esses sites, esses blogs monetizados, para esses anúncios monetizados, seja no Facebook, seja onde for. Então, é um mercado que dá bastante lucro, destrói a vida das pessoas, né? Hoje, por exemplo, não posso viver no meu país em função desse tipo de coisa, continuo dando lucro, né? Porque esses dias eu vi que estavam até na Jovem Pan falando mal de mim. Então, aliás, gente, queria convidar para quem puder, eu vou dar um curso numa escola chamada Bora Saber, que é do Marcelo Rubens Paiva, que vai ser sobre aspectos da extrema-direita atual. E eu criei esse curso justamente pensando nos meus alunos da extrema-direita, porque eles vêm fazer os meus cursos. Então, agora eu vou ensinar para eles quem eles são. Mas todo mundo que tem uma tendência democrática pode assistir, porque vocês vão assim descobrir várias coisas importantes sobre a extrema-direita atual. Então, eles continuam nesse processo de perseguição. É óbvio que perseguir intelectuais, professores de filosofia, pessoas que têm, enfim, uma defesa radical da democracia, perseguir mulheres, né, fazer a caça às bruxas, é algo com o que, infelizmente, nós estamos nos acostumando, mas isso não deve continuar assim. A gente tem que lutar para que isso mude. Mas é assim que acontece nas sociedades autoritárias, né? E a gente tem que ter paciência e seguir na luta com os nossos princípios, com os nossos valores, né? Então, só para concluir, é preciso hoje destruir o fascismo sem dó nem piedade. Precisamos derrubar o governo brasileiro, porque se nós não derrubarmos, esse governo vai ser reeleito. Em sendo reeleito, ele vai continuar produzindo a barbárie em uma escala ainda pior, porque à medida que o tempo passa, vai ficando cada vez pior. O que vai sobrar do Brasil é nada. O que sobrou do Brasil no período da ditadura militar também foi muito pouco. O Brasil estava muito destruído, então a extrema-direita, naquela época, teve que aceitar, deixou para lá, jogou fora esse lixo que era o Brasil, e aí a esquerda, com o tempo, conseguiu acolher esse grande corpo abandonado que era o corpo brasileiro, esse corpo violentado, abusado, né, que é o corpo do território da nação brasileira, e aí conseguiu passar a um processo de construção de um país. Houve uma construção de um país durante um tempo em que a esquerda tentou administrar esse país com todos os seus erros. E, infelizmente, esse tempo acabou quando o Brasil estava muito bem obrigado, né? Então, há uma pilhagem, há um saque. A extrema-direita sempre chega quando se trata de roubar alguma coisa, de expropriar, quando se trata de assaltar a riqueza que foi plantada. Quando o Brasil estiver bem pobrezinho, bem na desgraça, aí a extrema-direita é capaz de abandoná-lo mais uma vez na mão da esquerda. Mas a gente espera que isso possa ser diferente. No entanto, esse é o ciclo, vamos dizer assim, meio que natural das coisas, né? Desculpem eu ter falado demais e obrigada pela atenção.
Imagina, Márcia, foi um prazer te ouvir. A gente ficaria aqui muito tempo te ouvindo. Mas, assim, acho que a gente tem. Todo mundo que tem oportunidade de falar com você tem algumas perguntas para fazer, né, algumas questões que a gente acha que você pode ajudar a gente a tentar entender, porque acho que são questionamentos que estão dentro de todo mundo que está acompanhando o que está acontecendo, preocupado, né? Você consegue identificar, você acha que é possível a gente identificar, ter uma ideia de como a gente chegou nesse momento? Assim, eu não falo não só do momento político, mas também da complexidade da nossa sociedade hoje, da questão da quantidade de ódio destilado, a própria questão das fake news. Você consegue identificar, olhando para trás, já é possível identificar qual foi o momento em que isso se iniciou? Qual foi o estopim? Uhum. Então, eu acho que há várias linhas aí para a gente construir essa trama, para compreender, né, essa trama, o que aconteceu no Brasil. Então, claro, na linha, nos fios, né, nas linhas mais distantes, é claro que a gente tem que falar da questão da colonização, que nunca foi elaborada no nosso país. A gente tem que elaborar a questão da escravização, que também segue como uma ferida aberta, não resolvida entre nós, e não tem mesmo como resolver. O que tem que fazer é reparar e pedir desculpas e tentar modificar a herança que foi recebida. Há também, a meu ver, toda uma história das oligarquias que estão entrelaçadas a essa colonização, a essa perspectiva da escravização também, o plantio disso, né, a construção disso, que rendeu a ditadura militar no Brasil, ou seja, são exacerbações e radicalizações dos autoritarismos ou de uma tendência autoritária que está dada na divisão de classes, na desigualdade histórica aí que rege, né, que a construção barra destruição do nosso país. Mas, recentemente, se a gente pensa nessa linha mais recente, que eu acho muito importante, esse novo véu, né? O que está em jogo? 2013, claro que há, evidentemente, grandes construções também que surgiram a partir da aparição dessa multidão nas ruas, que moveu certas esquerdas, que alterou certos cenários. Acho que 2013 deve ser visto de maneira dialética, não apenas como um grande erro. Então, há algo de bom que surgiu daquilo, a presença das minorias absolutamente indesejáveis que vieram para a política, que vieram para as ruas, mas, ao mesmo tempo, há a extrema-direita invadindo essas ruas, manipulando esses contextos, e há, aí sim, o jogo midiático que faz o elo entre o fascismo das ruas e a extrema-direita oligárquica, juntando, enfim, manipulando essa população ignorante, essa população que é massa de manobra mesmo, né? É uma população... Eu acho que ali, em 2013, a gente tinha um convívio entre a multidão e a massa, que são duas figuras diferentes. A multidão, digamos, com a tendência democrática, as singularidades vivas, e, de outro lado, as massas manipuladas, realmente sendo conduzidas por líderes autoritários, por arruaceiros, por esses agitadores da extrema-direita. Bom, aí a gente tem o plantio a partir desse momento, e há especulações sobre a presença americana no Brasil, que eu acho que são especulações sempre muito interessantes, embora nos faltem assim os fios exatos, né, para a gente dizer isso não é só teoria da conspiração. A gente tem, sim, algumas provas, né, a presença de certos embaixadores, a presença de certas figuras que estavam fazendo uma cena no Brasil, né, e fazendo uma operação no Brasil. A gente tem também esses juízes da Lava Jato, esse Ministério Público que também nasce ali na sequência, né, desses eventos. A Lava Jato data de 2014, né, gente? Então, é uma influência também americana que chega no Brasil com um objetivo óbvio, né, de tirar a esquerda da cena. E tirar a esquerda da cena era tirar Lula da cena, porque Lula era a grande imagem, né, o cara, né, da esquerda, reconhecido por tanta gente. Então, essa perspectiva não pode ser esquecida. Aí se faz o golpe. Há um ponto
que é citado pela Maria Rita Kel, que eu acho que é importante, que uma outra... Eu estava discutindo isso hoje com uma amiga, que escreveu um livro sobre o Frei Tito, que é a Leneide Plon, que é justamente o fato de que Dilma Rousseff levou adiante a Comissão da Verdade. Então, deixou em estado de nervos à flor da pele todos os militares, todo o milicianato militar e todos esses torturadores e todas essas figuras que receberam anistia e que talvez tenham ficado paranoicos e com muito medo de que, a partir da Comissão da Verdade, alguma providência fosse ser tomada e eles fossem, então, punidos, né, como deveriam ter sido. Mas eles criaram uma anistia para eles mesmos. Então, tem também esse pano de fundo de toda uma classe militar que não tem vergonha na cara, que foi essa gente toda que torturou brasileiros, que matou gente jovem, que destruiu a democracia no Brasil e que não suporta que o Brasil possa ter um desejo de democracia. Eu não estou falando de todos os militares, porque, evidentemente, existem pessoas decentes em todas as corporações, assim como existem canalhas em todas as corporações. Mas, digamos, aqueles que torturam não merecem outro nome além de canalhas, né? Então, e há muita gente que fez isso, e essa gente não foi punida, e essa gente gosta de poder, e essa gente são os mentores do presidente atual da República, que é um sujeito que começou, aliás, em 2016, antes ele era considerado um sujeito com problemas cognitivos no Congresso Nacional, todo mundo que é deputado, você pergunta, e como era o Bolsonaro, seu colega? É triste de ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque ele era um zero à esquerda, alguém que não contava no processo, considerado realmente um sujeito com lacunas cognitivas muito sérias, um inimputável, e vejam o que esse inimputável vem fazer hoje, né? Então, mas ali naquele 17 de abril de 2016, na votação, quando ele faz o elogio de Carlos Alberto Brilhante Ustra, ali ele vira o jogo, ele se torna o grande orador, o grande político, o grande estadista de uma república torturada. Então, Bolsonaro cresce e aparece, Bolsonaro não existia antes, Bolsonaro usa Jean Willis e a questão da homossexualidade de alavanca, e toda a crítica que se faz a ele, inclusive daquele velho evento envolvendo Maria do Rosário, também é transformado de maneira, num diabolismo, né, numa alquimia diabólica, é transformada por ele em favor dele mesmo. Agora mesmo ele conseguiu fazer isso, as mortes e toda a desgraça que está acontecendo no Brasil em função do Covid, Bolsonaro tem conseguido reverter ao seu favor, e isso só quem consegue fazer é um excelente torturador. E aí eu estou falando não de um torturador do ponto de vista, evidentemente, físico, mas quem conhece o funcionamento da tortura sabe que o mais importante, e isso aí é testemunho também dos torturadores brasileiros e de vários outros países, o mais importante é poder fazer tortura psicológica. O importante é você capturar a fisioteologia do sujeito. É você pegar a pessoa naquele lugar onde, por exemplo, pegaram o Frei Tito, coitado, que morreu, se suicidou, apavorado, tendo alucinações, acreditando que o delegado Fleury, grande torturador, que era também chefe do Esquadrão da Morte, que esse sujeito estava sempre em busca dele, né? Quer dizer, a figura do fantasma, né, que não deixa o sujeito em paz. Então, o meter medo, o tocar pavor, o deixar as pessoas apavoradas, as técnicas de tortura visavam isso, né? Então não bastava dar um choque elétrico para deixar a pessoa fisicamente desesperada, era preciso colocar um jacaré em cima dela, uma barata dentro da vagina da mulher, um rato em cima da pessoa. No caso do Frei Tito, colocaram uma hóstia, disseram que iam lhe dar a comunhão e lhe deram um choque na língua. Então, fazer isso com um padre, com um frei, é muito pesado. Bom, estou dizendo que é uma questão de como você destrói o outro lá no ânimo dele, lá onde ele onde ele acredita ser uma pessoa, onde ele acredita em Deus, onde ele acredita na natureza, onde ele acredita no ser humano, onde ele acredita no sentido da vida. É preciso destruir o sentido da vida das pessoas. E isso o Bolsonaro vem fazendo muito bem. Então, as hordas de robôs apoiando o Bolsonaro são hordas inacreditáveis, mas estão aí.
estarrecendo os sociólogos que ficam pensando, meu Deus, como é possível que essa população esteja apoiando um cara desses? Claro, vamos estudar o psicopoder, que vai ser mais fácil da gente entender. Vamos estudar as estruturas de enlaçamento, né? Esse enamoramento que as pessoas têm em relação aos seus algozes. Aliás, estudem a história das mulheres, que dá para entender, porque as mulheres costumam se apaixonar, é muito comum, muitas mulheres que se apaixonam pelos seus espancadores e por figuras que muitas vezes são bizarras. O que há de mulheres que passam a vida inteira amando os seus assassinos? Então, compreendam, né? É disso que se trata. Em termos de feminismo, a gente chama de gaslight. Gaslight significa tortura psicológica praticada por homens contra mulheres. Mas isso pode ser praticado contra qualquer pessoa. E é isso que o presidente da República atual no Brasil tem feito contra a população. É um experimento fascinante. Eu nem sei se ele tem consciência de que ele faz isso, né? Acho que não. Mas, assim, é interessante a gente saber qual é a metodologia, né? Qual é a prática. Desculpa eu ter avançado muito na pergunta, mas é que ela nos obriga a levantar vários aspectos. Eu fiz uma pergunta que tinha uma resposta longa, né? A culpa foi minha, não sua. Não é uma resposta que não dá para fazer uma resposta curta. O nosso companheiro Zé Maria deu uma escorregada, caiu, está sendo admitido em breve aqui de volta para fazer uma pergunta que ele tem para te fazer. Mas eu tenho uma pergunta da nossa Tânia aqui, que é bem interessante, uma pergunta que ela fez aqui no chat, né? Ela pergunta o seguinte, Márcia, eu vou adiantando enquanto o Zé Maria volta. Ela diz o seguinte, Tânia Maria Oliveira, para quem não conhece, da executiva da BJD também, minha companheira, né, nossa companheira lá do cotidiano da executiva. Ela pergunta o seguinte, Márcia, na França, há conhecimento sobre o que acontece no Brasil? Na academia onde você está, que é uma grande faculdade francesa, uma universidade francesa, os intelectuais têm noção do que está acontecendo aqui? E aí eu completo a pergunta da Tânia. E eles estão estarrecidos? Ou não? Sim, não. Acho que, assim, todas as pessoas com quem eu converso que moram fora do Brasil ou que são estrangeiros e observam o Brasil, não só na França, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca, sei lá, em muitos outros países, é claro que está todo mundo estarrecido quando vem alguma notícia do Brasil. Agora, a Europa tem o péssimo hábito de ser eurocêntrica, né, gente? De se achar o centro do mundo. Então, mas nós também somos, né? Se a gente imagina eles. Então essa tem um caráter assim que eu acho que é um mal do Brasil e também um mal da Europa, mas a Europa pelo menos vem sendo povoada, né, pela imigração. No futuro, eu imagino que a Europa será um continente de imigrantes. Aliás, todo mundo, né? Por isso que atualmente eu defendo muito que a gente comece a discutir cidadania global, porque eu acho que os países eles vão desaparecer, não a curto nem a médio prazo, mas a longo prazo. Bom, então, sim, há uma preocupação. Existem certas pessoas que têm relações com o Brasil, ou porque já visitaram, ou porque têm estudantes, ou... Enfim, os grandes intelectuais, sobretudo aqueles que estudam política, estão muito preocupados. Ao mesmo tempo, existem muitos problemas pelo mundo afora e o Brasil não recebe uma posição de destaque. Esses dias eu estava dando uma entrevista justamente para os jornalistas alemães e eles sabiam tudo sobre o Brasil, eles entendiam tudo que eu contava para eles, eles já tinham noção. Agora, eles queriam saber o que existia de diferente entre Bolsonaro e Trump, por exemplo. O que existe de diferente entre Bolsonaro e Orbán? Qual é a diferença de Bolsonaro em relação a esses outros tiranos alucinados que há pelo mundo, né? E aí, para eles que estão acostumados com Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, enfim, e os vizinhos aqui, né? Orbán, por exemplo, o outro, Boris Johnson, não tem grandes diferenças. Então, eu acho que existem... Para a gente que é brasileiro, que conhece a história do Brasil, a gente consegue entender o nosso, como diz o livro do Rubens Casara, o mito e o sintoma, né? Bolsonaro como mito e sintoma. A gente consegue ver que ele é um fruto também da nossa cultura política. Ele é um fruto da falência da nossa democracia.
Mas qual é a diferença dele com esses personagens? Então, Bolsonaro se mistura com os outros, sendo mais grotesco, mais patético, mais idiota, mais burro. Então, a gente lê notícias assim, sempre muito estarrecidas, a população muito estarrecida, mas no mar de confusão, com a pandemia, e nesse sentido eu direi que Bolsonaro é muito sortudo, porque a pandemia protege Bolsonaro internacionalmente, está todo mundo preocupado com a pandemia, e Bolsonaro aparece no noticiário, mas mais uma do bufão do presidente do Brasil, né? Mais uma. E ao mesmo tempo, ele está protegido internamente, porque as pessoas não podem ir para as ruas, porque nesse momento, nos jogos de poder e nas mistificações, ele consegue levar os louros, por exemplo, da renda emergencial que foi aprovada, e as pessoas conseguem considerar que ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Tadinho do Bolsonaro, quando ele diz, e daí? As pessoas no Brasil que apoiam Bolsonaro não sabem que um presidente da República é responsável pelo seu país, que esse presidente deve responder pelo país, deve se preocupar pelo país e por aí fora. Então, dizendo isso para a Tânia, porque acho que a nossa endogenia não nos ajuda, a endogenia brasileira, mas tão pouco a endogenia dos outros países nesse momento em que cada um tenta se salvar do jeito que pode. Aqui na França a situação não está nada boa, a contaminação está voltando, como voltou na Espanha, então há de novo um clima muito pesado que envolve questões, enfim, as mais diversas, desde o trauma da população traumatizada. Eu conheço todo francês que eu conheço tem casos terríveis nas suas famílias, nos seus circuitos de amizade, de gente que morreu, como há hoje no Brasil. Então, as pessoas ficam também muito traumatizadas, mas no Brasil parece assim que as pessoas já foram tão massacradas, tão violentadas, tão torturadas, que elas estão insensíveis para a morte. E a gente precisa parar para pensar nisso também, né? Obrigada, Tânia. Olá, Marcelise. Olá, tudo bem? Eu caí um pequeno problema. Que bom que você voltou, Zé. Um pequeno problema técnico aqui, estava com uma pergunta aqui na ponta da língua aqui, para a Márcia. Márcia, na verdade, eu queria insistir, na verdade, em 2 temas aqui, um até que eu comecei a falar durante a apresentação, é que você tem falado muito sobre o novo fascismo, sobre essa nova forma do fascismo se miscuir na sociedade. E eu te pergunto assim, tu vês que há uma evolução, há uma gravidade, né? Há um terror, eu acompanhei, por exemplo, o seu post lá no seu Instagram sobre a questão do Frei Tito, sobre a história do Frei Tito, que é uma história também que lembra muito isso, mas o que você vê nessa gravidade, essa forma do incentivo que você vê que o governo, ele não apenas ele age como um ator, como um agente dessas violências, como também ele tem sido um incentivador dessas violências, ou seja, aquele momento em que o poder de polícia, o poder que ele tem, antigamente você via a ditadura, né, como você conseguia ver na ditadura aquele elemento, né, uma pessoa fardada na ditadura militar. E agora isso parece que virou uma coisa heterogênea, está liberado. E não só pela omissão, mas também pelo próprio incentivo. Queria ver como você vê isso. E também, dentro desse contexto, Márcia, o que essa geração, o que a nossa geração, não só a nossa, né, a minha, eu tenho mais de 40 anos, tenho 45 anos, mas como essa nova geração pode lutar contra isso, porque a gente vê que durante a ditadura militar houve várias outras tentativas que foram frustradas, mas a gente vê que dentro do processo que nós temos, do processo eleitoral que nós vivemos, altamente viciado, comprovadamente viciado, você vê agora que a própria delação do Palocci foi caracterizada como uma fraude, ou seja, o próprio vício do processo eleitoral, como acreditar nesse processo eleitoral, nessa democracia, para essa geração? Qual é a linguagem? O que é que a gente pode dar de solução para essa geração que vai enfrentar isso,
né, de uma forma muito mais grave, como você observou no início daqui da fala. Obrigada, Zé Maria. Então, acho que, assim, desculpem se eu for muito pessimista, mas eu acho bom a gente fazer uma análise pessimista para encontrar soluções para um problema sério, que é o que a gente está enfrentando. Então, assim, nós já somos a geração, nós já somos os herdeiros. Eu sou mais velha que você, mas ainda somos da mesma geração. Somos herdeiros dessa ditadura militar, somos aquela geração, aliás, a Marcelise é mais jovem que nós, que, não, mas parece, aí somos aquela geração que viveu ali nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma esperança exacerbada, porque com a abertura política veio o sopro de ar, né? A respiração da democracia. Então, nós fomos criados com essa respiração. A minha vida no Brasil, desde que eu entrei na faculdade, a minha vida foi só melhorar. Mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente ainda tinha uma universidade pública, né? A gente tinha de CNPq, de CAPES. Eu estudei sempre com bolsa. E foi possível estudar, foi possível avançar, foi possível ter emprego, foi possível criar a vida, assim, organizar a vida, claro, aos trancos e barrancos, mas para quem tinha estudado, e também tem um negócio aí que a gente não pode esquecer, para quem tinha, mesmo sendo pobre, como eu, tinha estudado, e um detalhe, era branco, esse é um ponto importante que é doloroso de falar, porque as pessoas de cor, as pessoas negras, as pessoas vítimas de racismo, pobres e pretas, mesmo quando conseguiam entrar na universidade, era muito massacre. Então, a gente passava batido, ninguém via que você era pobre porque você era branco. Se você fosse preto, você sofria um outro tanto de coisas, né? Bom, então, assim, estou falando isso assim só para não esquecer, porque eu acho que tudo que a gente fala no Brasil hoje, a gente tem que levantar a questão racial. Isso tem que ser presente, né? Nós somos a geração que tem que enfrentar isso. A gente não pode pensar a geração que vem aí. Não tem geração que vem aí. Se continuar Bolsonaro, nossos filhos vão todos ter que zarpar do Brasil, e quem ficar vai ter o pior tipo de vida possível. Se sobreviver, porque para os pretos já não tem vida. É assim, quem mora na periferia já é um ataque constante, já é o terror constante. E aí eu queria falar da gente fazer uma avaliação, a galera, vou botar agora esse termo aqui entre nós, né? A galera burguesa tem que fazer uma reflexão séria, que é uma reflexão sobre a desigualdade crônica. Essa desigualdade reflete nas metodologias de luta. Então, para quem está passando fome, morrendo de Covid, ou de dengue, ou de chikungunya, ou de estupro, ou de falta de chance de fazer um aborto nas favelas, para essas pessoas não tem esperar. Essas pessoas já foram massacradas. Então, e para essas pessoas não tem chance também de avançar na luta, porque elas estão sempre sendo massacradas por estruturas violentas, que são resultado justamente de uma desigualdade social crônica. E aí, o que faz? Desculpem falar assim, mas eu vou usar essa terminologia que eu acho que calha muito bem com o pessoal engravatado do direito. Desculpem eu dar essa zoada para cima de vocês, mas eu preciso dizer isso. O que acontece, então, com a burguesia de merda, que fica achando que isso vai passar? Não vai passar. Bolsonaro passou para o lado do poder. Bolsonaro era um bosta, chegou no poder. Gente, tem 1000 empresas atrás disso, tem os poderes coniventes, tem a mídia, o legislativo, tem a igreja. Assim, não se trata hoje da gente esperar ou da gente querer conversar para encontrar uma saída. Nós precisamos derrubar Bolsonaro. Então, eu quero saber, a minha pergunta que fica aqui para todo mundo que está assistindo,
que eu espero que haja pessoas preocupadas assistindo esse tipo de questão que vocês propõem. O que a burguesia de merda, o que os homens brancos engravatados vão fazer no Brasil contra esse estado de coisas? Essa é a minha pergunta. Porque as mulheres pretas estão lá segurando as pontas, as feministas estão lá segurando as pontas e hoje estão tentando se candidatar para poderem repovoar, recivilizar a malha política no Brasil a partir das câmaras municipais. Então, tem essa luta que precisa acontecer na esfera institucional, mas eu quero saber quando é que os homens brancos, burgueses, engravatados, de esquerda, vão entrar em guerra. Porque os partidos políticos viraram umas empresas também que não valem nada. Todo mundo correndo atrás de jogo de poder e de narcisismo. Desculpe, quando vocês estiverem num pau de arara, não haverá narcisismo para ninguém. Então, assim, a gente precisa, talvez esse meu tom, né, Zé Maria, você me perdoe, mas talvez esse meu tom seja o tom no qual a gente deva conversar, não com as gerações que talvez não venham a existir, mas com a nossa própria geração de vagabundos irresponsáveis, narcisistas, que não estão fazendo nada pelo nosso país. É claro que existem vários companheiros ótimos, várias pessoas incríveis. Eu não estou generalizando, quer dizer, eu estou generalizando para falar justamente das exceções. Mas é absolutamente fundamental que as pessoas saiam dessa nostalgia de uma luta política que um dia há de vir. Não virá, gente, somos nós. Eu estou aqui fora para ficar viva. E não confio em luta armada. Acho luta armada uma grandíssima porcaria que não serve para nada. A gente perderia na primeira esquina, porque o potencial sanguinário da extrema-direita é fora do comum. Mas eu acredito que é preciso articular essa esquerda, articular esses movimentos, articular essa gente. Esses dias, esses jornalistas aí com quem eu fico conversando, teve um lá que me perguntou assim, mas não existe resistência no Brasil? Eu disse, claro que existe resistência. Aí fiquei falando da resistência. Mas eu não queria dizer para ele, mas a resistência está numa merda de desarticulação que a gente não consegue entender. E eu atribuo isso à vantagenzinha que vários companheiros, entre aspas, dos quais eu tenho vergonha, andam hoje se beneficiando. Então, eles têm vantagenzinhas econômicas, vantagenzinhas pela preguiça, vantagenzinhas por sua covardia natural masculina. Eu não sei, tem muitos fatores que entram em jogo. Agora sim, e vocês, homens brancos, burgueses, que ainda estão podendo tomar seu vinho, ainda estão podendo andar de carro, ainda tem emprego, ainda tem salário. Quando é que vocês vão sair dessa desigualdade crônica, desse sistema de privilégios e botar para quebrar nesse país? Porque vocês não podem achar que o pobre coitado do MST ou do ferrado desempregado morrendo de Covid lá na favela vai fazer alguma coisa por esse país se ele está sem poder fazer nada. Então, quem é que pode fazer alguma coisa por esse país? Estou jogando a batata quente para o lado de vocês. Tem uma outra pergunta aqui de um colega aqui do Pará, inclusive, Paulo André Nassar, que ele fez a seguinte pergunta para você aqui. Como você vê a dificuldade do Brasil estabelecer mecanismos de reparação histórica capazes de enfrentar graves problemas estruturais, como a escravidão e a ditadura militar, por exemplo, que foi a situação específica que ele colocou? É muito bacana essa pergunta, mas assim, qual o Brasil? Não o Brasil de Bolsonaro, né? O Brasil de Bolsonaro a gente vai ter mais gente torturada, mais gente morta. Se a gente não articular de maneira muito inteligente uma tomada de poder, um cancelamento, enfim, dessa figura e desse governo aí, não haverá país nenhum, como diz o livro do Inácio de Loyola Brandão. Então, é absolutamente urgente articular todos os setores da sociedade e, nesse sentido, vocês que são pessoas inteligentes, que conhecem as leis, vocês que têm uma instituição tão fabulosa como a BJD e que conhecem também as outras instituições e que estão ligados a outras instituições, a gente precisa hoje fazer
uma ação que seja interinstitucional contra não apenas Bolsonaro, mas, evidentemente, uma pressão sobre Rodrigo Maia e todos os canalhas que ocupam lugares importantes no Congresso Nacional e que têm mantido Bolsonaro no poder. Então, a gente precisa entrar em guerra simbólica, claro, entrar em guerra na linguagem, entrar em guerra no imaginário. Todo mundo tem que entrar nesse processo e, claro, a partir daí a gente vai poder construir, se a gente conseguir tomar o poder de novo, construir políticas que venham a pensar, a rever, a elaborar o passado que até agora não foi elaborado. Mas, gente, assim, o mais importante, não haverá país nenhum. O Brasil já está muito destruído, está muito moribundo. Pode ser, e é óbvio, pode ser, não é óbvio que se ele continuar com Bolsonaro, et caterva, no poder, vai ficar ainda pior. Então, a questão hoje é, qual é a metodologia? Como é que nós vamos fazer para o Bolsonaro sair se o Rodrigo Maia sentou sobre 56 pedidos de impeachment e até agora não fez nada e não vai fazer nada? Então, qual é a ação? Quais são os caminhos? Vamos pensar, nós não somos pessoas burras, nós somos bem informados, nós conhecemos história, conhecemos as estratégias, a gente sabe muita coisa que tem que fazer. Vamos chegar a um acordo e fazer alguma coisa. Não basta ficar mandando pedidos de impeachment. Isso a gente já descobriu. Depois de 56, a gente sabe que esse não é o caminho, porque não vai acontecer. Certo. Márcia, muito obrigado pelas respostas aí. É muito bom te ouvir, é bom ter esse desafio, nos encararmos esse desafio. Acho que é uma questão psicanalítica mesmo, né? Essa geração, né? A nossa branquitude, o nosso aparente heteronormativismo, porque as pessoas assim, olham para você cis, assim, para mim cis, né? Sabe, sei lá, se sou hétero ou não, mas é a visão que olha, é a forma como nós estamos sendo vistos. E isso é uma questão psicanalítica que a gente precisa realmente encarar de forma, como você falou, uma palavra que ela deve ser usada de uma forma bem perspicaz, é a guerra. Isso é um momento de guerra e de luta, e muito obrigado pelas tuas palavras de luta, pelo teu movimento de luta. O teu exílio, para mim, também é um movimento de luta, e assim, muito boa sorte, paz no coração, enfim, obrigado. Obrigada. Beijo para você. Obrigada, Zé Maria. Márcia, eu queria... Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou da geração, sim, eu tenho 46 anos. Então, estou bem aí. Eu sou mais velha que o Zé Maria, hein? Olha lá. Então, assim, eu queria... a gente está se encaminhando agora já para o encerramento, né? Já estamos aqui com um pouquinho mais de uma hora de live, e foi tão rico e passou tão rápido, né? Que a gente fica com vontade demais. Eu queria... abrir para as palavras finais da Márcia, mas antes eu queria agradecer muito a referência que você fez, Márcia, a uma coisa que é realmente uma força motora desse país e que as pessoas têm que observar, que é o feminismo negro, as mulheres negras, o que as mulheres negras fazem e fizeram por esse país. Se a gente não está, se a população negra não está numa situação pior, isso se deve certamente às matriarcas, às mulheres negras que não só trouxeram do período da escravidão todas as tradições dessa diáspora africana para cá, como mantém hoje as famílias negras firmes, fortes na medida do possível, quando elas perdem seus filhos, seus maridos, que são as principais vítimas da violência, né? Então, essa tua lembrança é uma lembrança muito importante. A gente tem que a todo tempo considerar essas mulheres heroínas, né, que constroem esse país no dia a dia, no cotidiano. Eu queria muito agradecer não só a sua presença aqui conosco, mas essa lembrança das mulheres negras que me toca muito, né? Eu fico muito emocionada quando eu penso nessas mulheres fantásticas que estão fazendo uma parte tão importante da defesa da população negra no Brasil. Uhum. E agora, Márcia, eu quero te abrir a palavra para as suas considerações finais, já agradecendo a tua presença em nome da BJD,
né? Agradecendo a audiência também, as pessoas que nos acompanharam para esse debate tão importante. Márcia, com você. Obrigada, Marcelise. Quero agradecer também ao Zé Maria, agradecer a todo mundo. Quero dizer o seguinte, acho que nós precisamos fazer as análises menos condescendentes com a gente mesmo, numa hora como essa, em que a gente está atravessando uma crise social, política, sanitária, humana, é uma crise também da humanidade, uma crise de humanidade, uma crise da ética também, é uma crise que envolve o sentido da dignidade, da nossa dignidade, da dignidade do povo brasileiro. Nós precisamos ficar realmente muito atentos e muito capazes de crítica e de autocrítica. E nesse sentido, não devemos ser condescendentes, e quando a gente faz isso, a gente a nossa análise é pessimista. Mas é importante que a gente faça essa análise para poder construir as estratégias, porque o risco também das análises mais pessimistas é que a gente acabe não fazendo nada, porque parece que o problema não é grave, não é tão grave assim, e aí, por não ser tão grave assim, me lembro quando eu escrevi aquele livro do fascista, né? Eu falando, é fascismo, gente. O pessoal, não. Eu avisei, Bolsonaro vai ser presidente. As pessoas, tá doida, imagina, coitada. Aí eu, tá bom. Então, é bom a gente entender pelo ponto de vista do pior, porque ele está dado. Se não está dado para você, porque você é burguês, branco, e tem salário, está dado para um monte de outras pessoas. Se na sua família não morreu ninguém de Covid, graças a Deus, se você acreditar em Deus. Mas muita gente está perdendo seus familiares. Então, é importante que a gente perceba que o péssimo, o horrível, pode não estar na minha perspectiva, mas está na vida das pessoas. E aí, é bom a gente entender que isso se elevou, isso não é mais uma questão particular, isso se elevou ao geral. E, nesse sentido, para a gente poder sair dessa situação, poder criar alternativas criativas, para a gente, inclusive, poder produzir esperança capaz de nos mover a um outro estado de coisas, a gente precisa ter coragem de olhar para a realidade. Então, olhemos para a realidade, não sejamos condescendentes e sejamos, ao mesmo tempo, otimistas práticos. Vamos produzir de maneira muito otimista as melhores saídas para o nosso país. As saídas que envolvem estar dentro do país, fora do país, que envolvem todas as populações que aí vivem, que envolvem a gente poder voltar a dialogar como população, que envolvem a gente engajar as instituições numa mudança para que o Brasil possa crescer, porque nesse momento, e possa avançar, e possa ser um lugar democrático onde as pessoas gostem de viver, porque nesse momento o Brasil está sendo saqueado, violentado, usurpado, maltratado, justamente por essas elites brancas que não têm vergonha na cara, patriarcais, que são midiáticas, que hoje são também religiosas e que não têm o direito de fazer isso com o Brasil. Estão fazendo, mas a gente tem que encontrar saídas para que isso deixe de acontecer. Muito obrigada a vocês, um grande beijo e até uma outra oportunidade com mais tempo, em um outro dia em que a gente também tenha melhores análises para fazer, né? Digamos assim, melhores momentos para analisar, né? Talvez. Obrigada. Eu que te agradeço, a gente que te agradece, Márcia. Obrigada, Zé Maria, pela parceria aqui nessa live. E até a próxima, Márcia, que seja em breve. Obrigada. Um abraço para todos. Um beijo grande. Até mais a todos.